Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de EA 772, Circuitos Lógicos. Essa é a nossa aula número 15 e o tópico de hoje será exercícios com decodificadores, codificadores, multiplexadores e demultiplexadores. Vocês devem se lembrar que as nossas duas últimas aulas nós falamos de um tópico muito importante para a gente, que são exatamente esses assuntos que eu acabei de comentar aqui com vocês, tá certo? Como a gente viu esses assuntos dentro de uma perspectiva um pouco mais teórica, né? Eu achei que seria interessante a gente fazer uma aula com alguns exercícios aqui para vocês poderem ir se acostumando com o tipo de exercício, com o tipo de coisa que pode ser interessante quando a gente tem que usar decodificadores, demultiplexadores, multiplexadores, codificadores, comparadores e coisas do tipo, tá certo? Vocês vão ver que mais para frente nós vamos começar a introduzir também os contadores, e aí quando tiver os contadores a gente vai começar a ter exercícios que misturam também contadores com multiplexadores, com decodificadores, e as coisas vão ficando cada vez mais interessantes. Mas enquanto isso não chega, vamos dar uma olhadinha então nesses nossos exercícios com codificadores, decodificadores, multiplexadores e demultiplexadores, tá certo? Bom, então é isso, gente. Vamos lá para começar os nossos exercícios do dia, tá certo? Bom, o primeiro exercício é um exercício que tenta, de alguma forma, trabalhar com a ideia da gente usar esses circuitos aí para alguma coisa útil, tá certo? E dentre as coisas úteis que a gente pode fazer com esses circuitos, né, eu não vou ficar repetindo todas as vezes aqui, mas são todos esses que a gente acabou de falar, está essa tarefa que a gente chama de roteamento de entrada. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos começar com uma tarefa que não é assim tão complicada assim, mas vocês vão ver que ela já demanda da gente um pouquinho de raciocínio, da gente ir pensando direitinho o que nós vamos fazer, porque senão a gente não consegue resolver os exercícios, tá certo? Vamos tentar entender a proposta deste exercício aqui, né? Imagine uma situação em que eu tenho 8 flip-flops diferentes, cada um deles guardando uma informação diferente, que eu desejo carregar valores a partir de uma chave acionada pelo usuário, né? Então, olha a situação, eu tenho uma única chave e eu tenho 8 flip-flops e eu quero, né, em algumas situações, carregar um, depois carregar o outro, depois carregar o outro, né? Como que eu posso criar um circuito que permita o carregamento desses 8 flip-flops com valores diferentes em instantes diferentes, né? Vamos tentar entender a natureza desse problema, para a gente poder começar a pensar numa solução para ele, tá certo? Bom, o que nós temos? Nós temos aqui 8 flip-flops, né? Nesse caso aqui nós vamos trabalhar com flip-flops tipo D, porque normalmente é o que a gente usa, a gente já explicou isso, mas poderia ser outro flip-flop também, mas vamos trabalhar com tipo D. E nós temos uma entrada. E essa entrada eu teria que, por meio, vamos imaginar que ela é uma chave do tipo liga-desliga, né? E eu tenho que carregar um valor em cada um dos flip-flops, né? Bom, como é que eu posso fazer isso, né? Eu poderia fazer isso da maneira mais simples possível, né? Poderia conectar essa entrada em todos os flip-flops, e aí, o flip-flop que eu quero carregar, eu vou lá e dou um pulso de clock só naquele flip-flop. E aí eu carrego só aquele flip-flop, tá certo? Mas não é bem esse o problema que nós estamos falando aqui, não. Nós estamos falando de um clock único que está alimentando todos os flip-flops, e esse clock não é assíncrono. Vocês lembram daquela questão do assíncrono e do síncrono, que nós vimos lá quando a gente estudou as máquinas de estado? Pois é, esses flip-flops aqui são todos síncronos.
Eu tenho um clock que basicamente é uma onda quadrada que está disparando o tempo todo. E aí, se eu fizer isso que eu tinha comentado, de colocar aquela entrada em todas os meus flip-flops, a coisa não vai funcionar direito, tá certo? Porque se a gente fizer isso, a gente não vai conseguir, vão todos serem modificados ao mesmo tempo, e não é isso que eu quero. Bom, o que eu poderia fazer então para pegar, né, esse comecinho, esse esboço de circuito que eu coloquei aqui, para a gente conseguir atender às especificações, né? O primeiro passo é a gente encontrar uma maneira de habilitar cada um desses flip-flops individualmente, tá certo? E como é que será que a gente poderia fazer isso, né? A gente pode, aí já vamos começar a usar esses circuitos aí que a gente está estudando. Podemos usar então um multiplexador de entrada que vai fazer o que a gente chama de o enable do flip-flop, tá? Como todos eles estão alimentados por um mesmo clock, eu preciso habilitar um determinado flip-flop para que ele seja o flip-flop que vai ser modificado, e aí quando vem o pulso do clock, ele modifica o valor daquele flip-flop só. Então vejam, se eu tivesse aqui, ao invés de um flip-flop comum, um flip-flop com enable, a gente já conseguiria resolver esse problema de habilitar cada flip-flop individualmente. Tá certo? Bom, legal. Então, a gente pode fazer um circuitinho mais ou menos como esse aqui, tá certo? Se vocês olharem, o que é esse circuitinho? É um circuitinho relativamente simples, mas ele já envolve um pouco de uma certa estratégia, né? Por quê? Eu tenho duas possibilidades que eu quero que entre nesse flip-flop. Como ele está ali com o clock, né, batendo a cada instante, o que tiver na entrada dele, ele vai passar para a saída. E se eu quiser que ele preserve o valor dele, o que eu tenho que fazer é, de alguma forma, realimentar aquela saída para ela ser uma das entradas possíveis, tá certo? E aí, né, se for ela que for a entrada que está ali na entrada do flip-flop, ele vai manter o mesmo estado sempre, tá certo? E aí é muito simples, né, gente? A gente vai então ter o quê? Um multiplexador com duas entradas, tá certo? E um único seletor de 1 bit, né? Então, nesse seletor que nós temos aqui, se esse seletor tiver em 0, tá certo? Ele vai copiar o valor de D, né? Lá no flip-flop. E se ele estiver em 1, ele vai copiar o valor do próprio Q, tá certo? Então ele não fica com o enable. Então esse enable aqui, na verdade, é um enable meio que ao contrário, tá certo? Legal. Bom, vamos então projetar esse multiplexador, tá certo? Porque é uma maneira simples da gente resolver o problema, né? O que a gente faz? A gente vai colocar aqui, olha, se o seletor for 0, eu quero que ele copie E1, tá vendo? Então, ó, eu vou copiar o E1 no S, tá certo? Se o seletor for 1, eu vou copiar o E2 no S, tá certo? Aí então eu levanto, né, essa minha tabela minha tabela verdade, né? A partir dessa tabela verdade, eu vou então gerar aquele meu mapa de Carnot. Aí eu vou simplificar aquela, né, com aqueles implicantes primos, e nós vamos então encontrar a fórmula lógica desse nosso multiplexador, tá certo? Ele vai ser o cell barra E1 mais cell E2, tá certo? E o circuitinho basicamente é aquele circuitinho que está embaixo, e a gente vai usar, na verdade, só aquela caixinha que está ali à direita embaixo, que, de certa forma, ela encapsula aquele circuito dentro dele, né? Vocês vão ver que, via de regra,
A gente vai fazer muito disso daqui para frente. Por quê? Porque os circuitos começam a ficar um pouco maiores, começam a ficar grandes. E se a gente quisesse manter todos os componentes, né, no circuito principal, esse circuito ficaria quase que incompreensível. Então é muito comum, né, a gente editou esse esquemático aqui com aquela ferramenta Quartus 2, que eu falei que vocês vão estar usando quando vocês estiverem fazendo o laboratório de circuitos lógicos, né? E essa ferramenta ela permite essa capacidade de encapsular um circuito dentro do outro. Então vocês veem que eu tenho no meu circuito aqui 3 entradas, né? Seletor E1 e E2 e uma saída S. E é isso que está aparecendo ali na caixinha do lado direito embaixo, tá certo? Nós vamos usar então esse multiplexador aí, que é o multiplexador 2 para 1, tá certo? Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui, não é? Bom, o terceiro passo agora é a gente substituir o flip-flop original por esse novo flip-flop com enable. Então eu troquei aqui todos os meus flip-flops, né? Agora estou usando esse meu flip-flop com enable. Todos eles são flip-flops com enable, tá certo? Legal. E aí, né? Aí eu vou usar então um decodificador, tá certo? E esse decodificador aqui, então, ele vai permitir que a gente, para cada uma daquelas entradas seletoras que eu tive que inserir para resolver o meu problema, tá vendo aquele lá, o S1, S2, S3? Né? O que são S1, S2, S3? São 3 chavinhas que vão me dizer qual flip-flop que a minha chave vai escrever, tá certo? Então, com essa, como é que chama? Com essa configuração aqui, a gente vê que a gente pode então escolher uma determinada chavinha. Eu vou ter o meu decodificador do lado de lá, que vai habilitar a minha chavinha, tá certo? E aí eu consigo estar habilitando somente uma delas de cada vez, tá certo? E agora que vocês me chamaram a atenção, né, eu percebi que eu fiz um pequeno errinho aqui no meu circuito, gente. Vocês perceberam que erro que eu fiz? É tão importante, às vezes, a gente... vocês não imaginam, eu gastei um tempão para poder fazer esse circuito e eu cometi um erro. Vocês perceberam qual que é o erro? O erro é o seguinte, gente, ó, vamos voltar aqui para vocês entenderem, né? Do jeito que a gente fez aqui a tabela verdade, nós estamos colocando o D na entrada E1 e, né, o Q na entrada E2, tá certo? Para que isso funcione adequadamente, a gente vai ter que fazer o contrário, né? Por quê? Porque senão eu vou colocar 0, seria um enable invertido, eu teria que colocar 0 para poder habilitar. Tá certo? Mas é muito simples, é só inverter aquelas duas entradas, vocês vão ver que isso não altera em nada o resto da explicação. Mas é sempre bom a gente estar alerta, porque coisas desse tipo sempre estão sujeitas a acontecer, tá certo? Legal, então montamos aqui o nosso decodificador, tá certo? E aí agora então a gente conseguiu, né, selecionando aquelas chavinhas S1, S2, S3, eu consigo dizer, se for 000, ele vai trocar ali o flip-flop 1. Né? Se for 001, ele vai trocar o valor do flip-flop 2. Né? Se for o 010, vai ser o 2, 3, 4, 5, e aí eu consigo então usar aquela minha chavinha de entrada para poder escrever independentemente em cada um desses meus flip-flops. Tá certo? Então vejam, é um exercício que não é muito complicado, ele é relativamente simples, mas a gente tem que ter um certo cuidado. E não pode comer essa bola aí que eu acabei mancando aqui com vocês, tá certo? Então fiquem atentos porque nós temos que evitar esse tipo de problema, tá ok? Bom, vamos para o nosso segundo exercício de hoje, né? Como é que é esse exercício aqui, né? Vamos lá. A figura ao lado mostra as formas de onda de um multiplexador 4x1, tá certo? Então nós temos aí
4 entradas, tá certo? E temos 2 bits de controle para poder selecionar cada uma dessas entradas. E aí tem uma única saída, que é o sinal multiplexado dessas 4 entradas, tá certo? E aí a proposta do exercício aqui para a gente é: desenhe as formas de onda de S, tá certo? Esse também é um exercício que não tem uma grande dificuldade, tá certo? É um exercício relativamente simples de ser resolvido, né? Desde que a gente saiba como funciona um multiplexador, não é verdade? Porque senão a gente vai olhar esse monte de onda aqui e não vai conseguir fazer absolutamente nada. Mas a gente sabe como é que funciona um multiplexador, tá certo? Então vamos tentar entender como que a gente desenvolve esse problema, como que a gente resolve essa questão, né? A primeira coisa que a gente tem que ver é o valor dos valores de controle, né, que são C1, 1 e C0, 1, tá certo? Então a gente tem que observar que essa é a entrada de controle, e quando a gente tem C1, C0 com 1 e 1, qual entrada que ele vai pegar, né? Ele vai pegar a entrada E3, porque 1 e 1 é 3, tá certo? Então, se eu estou com 1 e 1 e eu estou com uma entrada E3 com valor 1, eu vou colocar o valor S ali em 1, tá certo? Então, é bem simples, né? A gente só não pode bobear. Vamos lá, continuar aqui na sequência, né? Eu tenho agora aqui C1 e C0. O que vocês acham aqui, gente? Qual das entradas que vai ser utilizada aqui nesse caso? Aqui a gente tem que tomar cuidado com uma outra coisa, que também muitas vezes dá uma pegadinha, gente, que eu vou dizer para vocês, é complicado. Como é que vocês leriam esse número de C? Em qual dos 4 que ele deve pegar ali? Vocês conseguem imaginar qual que é? É o E0, E1, E2, E3, o que vocês acham? Ó, tem um que está com 0, outro que está com 1, não é isso? E aí é que às vezes a gente pode cometer o erro. Porque se a gente olhar para isso aqui e ler 0, 1, como está ali na sequência, né, na vertical, a gente estaria pegando a entrada E1. Mas não é isso. Porque, na verdade, a gente sempre coloca o quê? O bit mais significativo para a esquerda e o outro bit menos significativo para a direita. Então, nós temos que pegar aqui C1, C0. Então, vai ser o quê? 1, 0. Então, como é 1, 0, eu vou ter que pegar o quê? A minha entrada número 2, que é 1. Tá? Então, a gente já colocou o 1 aqui também para poder resolver esse caso aqui. Tá certo? Vamos para o terceiro caso. Temos de novo aqui o 1, 1, só que agora o que acontece? Agora aqui ele está com 0. Então a gente coloca o 0 ali embaixo também, né? Aí a gente vai pegar aqui então o próximo, C1, C0 é 0, 0, tá certo? Então nós vamos pegar aqui a entrada que é 0 e já colocamos o 0 aqui embaixo aqui também, tá certo? No próximo nós temos aqui 0, 1, então agora nós vamos pegar assim a entrada E1, que está com 1, e a gente coloca o 1 aqui embaixo, tá certo? Aqui voltamos para o 0, 0, o 0, 0 está com 0, então colocamos o 0 aqui embaixo, tá? Depois o C1 e C0 é 1, 1, vai pegar a entrada E3, tá certo? E que está com 0, e aí o 0 já vem aqui para baixo. E a gente conseguiu, então, resolver o exercício, tá certo? Observem que se esse exercício estivesse num dos testes, né, nesses testes que a gente está dando online para vocês, a gente poderia estar substituindo essa sequência pelos bits que ela representa, né? Então a gente teria uma sequência 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. E essa que seria a resposta correta para essa questão desse exercício número 2. Tá certo? Então,
temos aqui o nosso exercício número 2 também resolvido com uma certa facilidade. Não é um exercício difícil, é um exercício que é relativamente fácil da gente entender. Tá certo? Vamos ver mais um exercício aqui, né? Esse exercício aqui ele tem o seu nível de dificuldade. Não é grande coisa assim, mas vocês têm que pensar um pouquinho para conseguir resolver esse exercício também. Olha, vamos ver o que ele diz aqui. Implemente um multiplexador 4x1 utilizando apenas multiplexadores 2x1. Então eu não tenho um multiplexador 4x1, eu só tenho multiplexadores 2x1 e eu quero gerar o equivalente ao multiplexador 4x1. Essa é a minha tarefa, tá certo? Aparentemente, parece ser uma coisa relativamente fácil. Eu vou ter 4 entradas, né? E3, E2, E1, E0. Tenho 2 bits de controle, C1 e C0, e tenho ali alguns multiplexadores 2x1. E aí? Né? Como é que a gente resolve esse problema aqui? Será que se eu pegar e colocar a saída do S entrando num, entrando no outro... O que vocês acham, gente? Primeira pergunta. Será que só com 2 multiplexadores 2x1 dá para resolver esse problema? Ou preciso de mais? Talvez eu precise de mais um, não é? Vamos ver como é que a gente faria para resolver isso aqui. Né? Bom, nós vamos ter que fazer uma pequena adequação. Né? Então vocês vão perceber que eu peguei a entrada E0 e E1 e coloquei no primeiro multiplexador e coloquei a entrada E2 e E3 no segundo multiplexador. Tá certo? Mas olhem só, tem um detalhe aqui. Né? Vocês repararam que eu usei o bit C0 alimentando os 2 multiplexadores embaixo? Por que será que eu fiz isso? E eu usei o C1, na verdade, para alimentar só aquele multiplexador da direita, lá na saída, né? Que vai juntar aqueles 2 sinais S1 e S2. Tá certo? E para entender, então, como que a gente gera esse circuito aqui, que é o circuito que resolve o meu problema, nós temos que fazer o quê? Nós temos que olhar a tabela verdade que ele gera, tá certo? Então, olha que interessante, né? Se eu colocar C1 igual a 0, o que vai acontecer? Né? Se o C0 se eu tiver no meu caso ali, o C1 igual a 0, eu vou ter o quê? Né? Eu vou ter, dependendo do valor de C0, olhe lá, dependendo do valor de C0, ele pode ser o 0, E0 ou o E1. Vocês perceberam? Detalhe da coisa aqui? Né? Quer dizer, aquele meu multiplexador S1, ele só pode ter esses 2 valores, ou ele é E0 ou ele é E1, porque são os 2 valores que estão entrando na entrada dele, tá certo? Então, o C1 aqui não vai apitar em nada no valor de S1, só o C0. Então, quando o C0 é 0, a saída de S1, né, é E0. E quando ele é 1, a saída de S1 é 1. E a mesma coisa vai acontecer no segundo multiplexador. Né? Aquele multiplexador que tem a saída S2, ele somente é capaz de separar entre
S2 e S3, que são os dois valores que estão colocados ali, né? Se o C0 é 0, ele coloca E2. Se o C0 é 1, ele coloca E3. Então vejam, né? O S1 sempre vai ter ou E0 ou E1, e o S2 sempre vai ter E2 ou E3. E aí é que o bit C1 faz toda a diferença, porque agora o bit C1 ele está sendo usado aonde? Naquele segundo multiplexador, tá certo? Então, na verdade, né, eu coloquei aqui na tabelinha em amarelinho, olha, quando o C1 é igual a 0, ele copia o que está em S1, que é o quê? Ou E0 ou E1. E quando o C1 está igual a 1, ele vai copiar o quê? Ele vai copiar o que está ali no S2, que é ou E2 ou E3. Então, a hora que a gente combina esses dois multiplexadores por meio desse terceiro multiplexador, a gente acaba obtendo aquela tabela verdade que é a que a gente queria ter de fato no começo. Ou seja, quando eu tenho C1, C0, 0, ele vai colocar E0, ou 0, 1, E1, 1, 0, E2 e 1, 1, E3, tá certo? Que é exatamente o que um multiplexador 4 por 1 deve fazer, tá certo? E aí conseguimos então resolver o nosso problema, nosso exercício número 3, tá certo? Então, assim que a gente resolve esse exercício aqui, número 3. Vocês viram que não é tão difícil assim, mas o problema é quando a gente está aqui, né? Como é que a gente passa daqui para cá, tá certo? Eu mesmo fiquei olhando esse negócio aí um bom tempo, né, antes de encontrar essa solução. Tá certo? Bom tempo também não é tanto assim, foi alguns minutos, mas não é uma coisa que você bate o olho de imediato e já tenha a resposta. Tá certo? A gente tem que pensar um pouquinho como que esse negócio funciona. E aí é que a tabela verdade é muito importante para a gente poder matar. Então, assim, sempre que a gente precisar, vamos usar a tabela verdade. Se precisar de equação, a gente coloca a equação, mas a gente tem que ir pensando. Não adianta só colocar ali, conectando as coisas de um jeito ou de outro, porque às vezes a coisa não sai como deveria sair. Tá certo? Tudo bem, gente? Esse, então, é o nosso exercício número 3. Certo? Legal. Vamos agora aqui para o exercício número 4, que também, esse aqui é relativamente fácil, né? Mas vocês vão ver que a gente vai precisar aqui de um auxílio daquelas nossas aulas lá do começo do curso, em que a gente viu alguma coisa de álgebra booleana, tá certo? Então, qual que é a proposta do exercício 4? Poderia ser muito bem um exercício que a gente poderia estar dando para vocês num testinho, tá certo? Implemente a expressão booleana a seguir usando um MUX 8 por 1. Tá, vamos entender, né? Essa expressão, então, S é o AB barrado mais ABC barrado, certo? Eu tenho 3 bits diferentes, A, B e C, tá certo? Então, se eu tenho 3 bits A, B e C, eu tenho o quê? Eu tenho 3 bits de entrada, tenho 8 combinações diferentes, tá certo? Então, eu quero implementar essa função usando um multiplexador 8 por 1. Como que a gente resolve essa questão, gente? Bom, vamos primeiro simplificar o nosso problema, porque olhando a equação desse jeito aqui vai dar bom trabalho para a gente poder construir a tabela verdade dela. Vamos tentar simplificar um pouquinho essa equação, né? Então, se vocês verem ali aquele BC barrado, a gente pode aplicar De Morgan, né? Vai ficar B barrado mais C barrado, que vai estar multiplicado no parênteses ali pelo A também, tá certo? Aí a gente faz a distribuição, vai ficar o AB barrado mais AB barrado mais AC barrado. A gente sabe que AB barrado mais AB barrado é um deles só, então não precisa ter dois, né? Fica AB barrado mais AC barrado. E aí a gente distribui de novo o A e vai ficar o A AND B barrado OR C barrado,
tá certo? E essa aqui já é uma equação que já é mais fácil da gente construir a tabela verdade, porque aqui a gente bate o olho e já dá para entender como é que isso aí vai funcionar lá na tabela verdade, tá certo? Bom, então aí vamos construir a nossa tabela verdade, tá? E nós temos basicamente que preencher aquela tabela, aquela coluna onde está o S, né? E o A, B e C a gente vai colocar todas as possibilidades ali, 000, 001, 010 e assim por diante, tá certo? Só que aquela função ali, ela tem algumas coisas que são interessantes para a gente, né? Uma delas é que eu tenho A multiplicando alguma outra coisa, tá certo? E quando eu tenho A multiplicando alguma outra coisa, a gente sabe o quê? Que se o A for igual a zero, com certeza o resultado é igual a zero. Então, ó, já matei as 4 primeiras colunas ali, nem precisei olhar o valor de B e C, tá certo? Todas as 4 são zero, tá? Aí nós vamos olhar o outro caso, quando A é igual a 1. Bom, quando A é igual a 1, aí eu vou olhar só o B e o C. E aqui também a gente tem um negócio interessante, né? O que que é? Se o B for igual a zero, o B barrado é igual a 1, 1 mais qualquer coisa é 1. Então, se eu tiver B igual a zero, ou se eu tiver C igual a zero, em qualquer um dos casos, a minha saída vai ser 1. Então, com isso, a gente já matou ali aquelas outras 3 linhas ali, o 100, o 101 e o 110, porque ali a gente sempre tem ou o B ou o C que são iguais a zero. Então, nós vamos ter ali 1 do lado direito, tá certo? E no fim, né, quando o B e o C são ambos igual a 1, o barrado vai ser igual a zero, aí B barrado mais C barrado vai ser igual a zero, multiplicado por A, que é 1, vai acabar dando zero. E a gente acaba tendo, então, aquela nossa coluna da direita. Tá certo? Bom, e aí? Como é que a gente faz agora para implementar essa tabela verdade usando um multiplexador? Nós vamos usar uma das propriedades que a gente falou para vocês lá dos multiplexadores, que é a capacidade de montar qualquer circuito lógico genérico que a gente queira, tá certo? Dentro do tamanho do escopo do multiplexador, é óbvio, tá certo? Então, ó, como é que nós vamos resolver isso? Muito simples, nós vamos pegar aquela tabela verdade, eu coloquei aquela mais para o canto esquerdo, para poder caber o circuito ali do lado de lá, e nós vamos fazer o quê? Nós vamos simplesmente seguir a nossa tabela verdade, tá certo? Vamos colocar as entradas A, B e C, né, em C2, C1, C0, porque eu usei o A no canto mais esquerdo, então a gente tem que ser coerente aí, tá certo? Colocar no lugar certo para não ter problema, né? E aí nós vamos fazer o quê? Vamos basicamente seguir a tabela, olha. 0, 0, 0. Ele vai habilitar o quê? O E0. Então eu vou colocar E0 em terra. 0. Tá certo? E eu faço a mesma coisa para o E0, para o E1, para o E2, para o E3, tá certo? Ó, que são aquelas 4 primeiros zeros da tabela verdade. Aí depois eu vou ter 3 uns na tabela verdade, vou pegar ali o lado do VCC, então E4, E5 e E6 são ligados em VCC. E por último, né, o E7 a gente vai colocar de novo no terra, tá certo? Então ele vai ficar com 0 de entrada. E aí o que vai acontecer? A hora que a gente colocar qualquer valor de A, B e C, ele vai selecionar exatamente a linha da tabela que eu quero, e é essa linha que vai sair ali em S. Tá certo? Então temos mais um exercício que foi resolvido, concluído com êxito, tá certo? Então percebam, esse exercício aqui é bem fácil, né? Mas ele é bem fácil quando a gente sabe dessa propriedade do multiplexador, né? Porque se vocês não tivessem com isso na cabeça, se não tivessem lembrado que dá para fazer isso aqui, vocês não matavam o problema não, tá certo? Precisa lembrar desse detalhe que um multiplexador pode ser usado para implementar qualquer lógica, né? Porque é só ligar ali no 0 ou no 1 de acordo com a tabela verdade e ele vai funcionar da maneira adequada. Tá certo?
Então, exercício 4, pronto, esse aqui já foi. Vamos ver agora o exercício 5, é um exercício semelhante, né? Uma proposta também de brincar aí com as possibilidades dos demultiplexadores, tá certo? Vamos implementar um demultiplexador 1 para 4 usando um demultiplexador 1 para 8, tá certo? Então, ó, o que nós vamos ter aqui, né? Nós temos ali uma entrada E, onde a gente está recebendo o nosso sinal multiplexado, tá certo? E num demultiplexador 1 para 4, nós temos ali 2 bits para codificar o nosso código, tá certo? E o que nós temos que sair do lado de lá é com a saída S0, S1, S2 e S3, tá certo? Que devem sair ali do lado direito como sendo a demultiplexação daquele sinal de entrada aí que está multiplexado. Tá certo? Tá. E aí? O que vocês acham que a gente pode fazer aqui? Ó, professor, eu sei que aquele E ali vai entrar no E. Também, se não soubesse isso, né, a coisa ia ficar complicada. Mas e aí, como é que a gente faz? É difícil de resolver esse problema aqui? Não, esse problema também é bem trivial, é um probleminha bem fácil de resolver, né? O que a gente vai fazer? Basicamente, nós vamos fazer isso aqui. Então, a gente vai ligar o E na entrada E do demultiplexador 1 para 8, tá certo? Vamos ligar as entradas C1 e C0 em C1 e C0 do demultiplexador, e a entrada C2, nós vamos forçar ela em terra. Por quê? Para forçar sempre 0, tá certo? Se vocês quisessem até é melhor fazer isso aqui, para não ter erro, tá certo? Acho que precisa fazer isso mesmo, né? Se não fizer, poderia ser que habilitasse aquela parte de baixo lá. E aí eu vou pegar só os primeiros 4 bits ali do meu demultiplexador, né? Por quê? Porque as saídas S4, S5, S6 e S7 seriam somente se o C2 fosse igual a 1. Como eu estou aterrando C2, eu estou dizendo C2 é sempre 0. Então as saídas do meu demultiplexador sempre vão ser ou S0, ou S1, ou S2, ou S3, dependendo das entradas C1 e C0 que eu coloquei ali para controlar. Tá certo? Então, esse demultiplexador 1 para 4 pode ser construído a partir desse demultiplexador 1 para 8. E aquelas 4 saídas ali, gente? O que a gente faz com elas, hein? Deixa assim? Ou a gente coloca ela em algum lugar, coloca em terra, coloca em VCC? O que vocês acham? Deixa ela aberta, a terra, põe em VCC? Cuidado, gente. Esse é um erro que eu já vi muitos alunos cometendo, certo? Vocês se lembram que quando eu comentei com vocês lá atrás, quando nós estávamos falando dos chips 74, né, aquela série 74, eu comentei lá para vocês o seguinte: olha, a gente deve colocar um valor em todas as entradas do chip, porque senão isso pode causar um pequeno desbalanço, né, aumentar a corrente, pode estar dificultando a vida do funcionamento do chip. Mas observem que eu falei todas as entradas. E tem gente que às vezes pensa que tem que colocar coisa em tudo. E aí pega essa saída S4, S5, S6, S7 e coloca ou no terra ou no VCC. Não pode. A gente nunca pode pegar uma saída. Nunca pegamos a saída de um circuito lógico e colocamos ela no terra ou no VCC, porque isso vai deixar o circuito interno, a eletrônica interna do circuito totalmente desbalanceado.
certo? Então o correto é a gente fazer exatamente do jeito que está aqui na solução do exercício, deixar aberto. Vai colocar algum valor? Não, ali vai ficar tudo em zero. Sempre. Por quê? Porque eu estou com a minha entrada ali aterrada, certo? Então, ele nunca vai colocar nada em S4, S5, S6 e S7. Tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado aqui para poder entender como que a gente faz a construção desse demultiplexador aqui. Tá certo? Tudo bem, gente? Olhem, cuidado com isso, porque não me vão aterrar, não me vão mandar essa saída em VCC. Saída nunca se aterra ou se coloca em VCC. Tá certo? Nunca. Você nunca pode forçar o valor de uma saída. Ok? Claro isso, gente? Beleza. Vamos para o próximo então aqui. Esse aqui é bem interessante. Esse aqui é daqueles que vocês ficam com nó na cabeça, né? Vamos tentar entender. Tem gente que acha que esse tipo de exercício é o exercício mais difícil, ou são os exercícios mais difíceis que nós podemos ter dentro dos exercícios que a gente pode propor. Tá certo? Que é um exercício que a gente tem que pensar. Porque se a gente não pensar, não é só aplicar uma metodologia, mexer lá e fazer o negócio funcionar. A gente tem que pensar com a cabeça. Tá certo? Vamos ler o enunciado do exercício. Uma fábrica produz porcas e parafusos. O presidente da fábrica necessita de um sistema automático para separar as peças em lotes. Sempre que na esteira houver somente porcas, as mesmas devem ser enviadas para uma caixa A. Se na esteira houver somente parafusos, os mesmos devem ser enviados para uma caixa B. Caso existam na esteira porcas e parafusos, os mesmos devem ser enviados para uma outra caixa C. Projete esse sistema utilizando um circuito adequado, usando codificadores, decodificadores, multiplexadores ou demultiplexadores. E aí, gente? Como é que vocês começam a resolver esse problema aqui? Vamos supor que eu não tivesse aqui para contar para vocês como é que a gente resolve esse problema aqui. Como é que vocês fariam aqui, nesse momento que vocês estão me assistindo, olhando e lendo esse enunciado, como que vocês resolveriam esse problema que está aqui? Aqui nós temos que pensar, tá certo? E nesse caso aqui nós temos que ir além, porque veja, ele nos deu aqui as especificações. A gente sabe que tem uma esteira, essa esteira está transportando as peças, então imagina que tem um monte de peça ali dentro. Nessa esteira pode ter porca, pode ter parafuso, pode ter só porca, pode ter só parafuso, pode ter porca e parafuso misturado. Tá certo? E a gente vai ter que fazer uma coisa ou outra, né? Ou colocar na caixa A, ou na caixa B, ou na caixa C, para poder resolver esse nosso exercício a contento. Tá certo? Já tiveram alguma ideia de como fazer isso aqui, gente? Já, pelo menos para começar? Para a gente começar a resolver, a gente primeiro tem que estabelecer algumas premissas. E é óbvio que quando a gente estabelece premissas, às vezes essas premissas podem ser diferentes, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu estou tomando a liberdade de assumir que eu sou o projetista desse sistema de automação. Então, eu tenho que me virar para, no meu sistema de automação industrial, resolver esse problema. Tá certo? Eu sei que tem uma esteira,
Eu sei que tem porcas, tem parafusos, tá certo? E eu quero que, quando tem só porcas, que ele vá para a caixa A, quando tiver só parafuso para a caixa B, e quando tiver porca e parafuso, vai para a caixa C. Tá certo? Então vamos ver quais são as premissas que eu preciso estabelecer. Tá certo? Então vamos supor. Primeiro, existem dois tipos de detectores. Um detector de porcas e um detector de parafuso. Eu vou chamar o detector de porcas de DPO e o detector de parafusos de DPA. Tá certo? Não sei como funciona esse detector de porcas e parafusos, tá certo? Pode ser um sistema de visão que fica ali em cima da esteira e que tenta localizar os componentes ali, e aí, se tiver porca, ele acende o DPO, se tiver parafuso, ele acende o DPA, tá certo? Então, quando o detector de porcas detecta porcas na esteira, DPO é igual a 1, caso contrário, DPO é igual a 0. Quando o detector de parafusos detecta parafusos na esteira, DPA é igual a 1 e, caso contrário, DPA é igual a 0. Então, olha, observem, né? O sensor simplesmente está dizendo o seguinte: na esteira tem porca, ou na esteira tem parafuso. E pode acontecer o caso que os dois estejam igual a 1. Por quê? Porque na esteira vai ter porca e vai ter parafuso. Tá certo? Agora vejam, essa é uma premissa que eu estou estabelecendo para poder resolver o problema. Tá? Vocês poderiam estar criando uma outra premissa. Tá certo? Depende muito de como a gente coloca as premissas do nosso problema. E nós vamos ter que supor outras coisas também aqui. Né? Como é que nós vamos controlar essa história dele desviar para a caixa A, para a caixa B, para a caixa C? Né? Teria várias maneiras de fazer isso. E cada uma delas daria um circuito diferente. Mas nós vamos usar aqui uma possível, tá certo? Qualquer uma delas estaria correta para poder resolver esse exercício, tá certo? Mas do jeito que ele foi proposto, tá? Então eu vou assumir que existe um desviador, é basicamente uma alavanca, tá certo? Que ela faz um pino se mexer por meio da esteira, que começa a desviar o fluxo da esteira para a caixa A. E quando dA é igual a 0, ele não faz nenhum desvio, ele deixa a esteira continuar seguindo. Tá certo? Vou assumir também que existe um segundo desviador, que é o desviador dB. E que quando eu aciono dB igual a 1, ele vai desviar o fluxo da esteira para a caixa B. E quando dB é igual a 0, ele não faz nenhum desvio. Né? Caso nem dA nem dB sejam acionados, o conteúdo da esteira segue para a caixa C. Tá certo? Então observe, eu tenho duas entradas no meu circuito. A primeira que é o DPO, a segunda que é o DPA. E eu tenho duas saídas no meu circuito, que é dA e dB. Tá certo? Vamos supor que essas premissas fossem dadas para a gente. Elas não foram, então isso dava margem para a gente responder diversas coisas diferentes. Eu poderia imaginar, por exemplo, que eu tenho ali como é que chama? Um equipamento que canaliza para o A, para o B e para o C, tá certo? Mas eu pensei nessa solução aqui, então vou imaginar que isso aqui fosse especificado, tá certo? E aí a gente teria alguma coisa parecida com isso que está colocado aqui. Então imagina que tem ali a esteira, tá certo? E a esteira está indo da esquerda para a direita, transportando um monte de peças. Tem o detetor de parafusos, que é o DPA, tem o detetor de porcas, que é o DPO, tá certo? E eu tenho aqueles dois desviadores, tá certo? Então, quando o dA é igual a 1, ele fica daquele jeito ali, né? Ele abre, aí quando os materiais chegam ali, ele vai desviar para a caixa A. Se ele tiver fechado e o dB tiver igual a 1, tá certo? O que vai acontecer? Ele vai pegar o que tem ali na esteira e vai desviar para a caixa B. E quando tanto dA quanto dB estiverem em 0, ele vai levar as coisas para a caixa C. Então observe, né? Eu tenho aquelas duas entradas DPA e DPO e tenho duas saídas que são o dA e o dB, e com isso eu consigo direcionar as coisas para as três caixas. Tá certo? Para a caixa A,
quando DA igual a 1, para a caixa B quando DB igual a 1 e para a caixa C quando tiver 0 e 0. Tá certo? O caso 1, 1 aqui não funcionaria adequadamente porque ele desviaria para a caixa A. Então não temos que tomar cuidado para que isso não aconteça, de colocar 1 e 1 simultaneamente. Tá certo? Então essa aqui é a premissa que a gente precisa resolver no nosso problema. Tá certo? E aí? Como que a gente resolve esse problema usando ou um decodificador, ou um demultiplexador, ou um codificador, ou um multiplexador, um demultiplexador? Pode usar qualquer circuito desses aí. Como é que a gente resolve esse problema aqui? Tá certo? Bom, nós sabemos então que nós temos duas entradas, dPA e dPo, e nós temos duas saídas, dA e dB. Tá certo? Seria muito fácil resolver esse problema usando aquela técnica tradicional, que é a gente colocar ali, fazer a tabela verdade do que a gente quer para dA e para dB, tá certo? Fazer o mapa de Carnot, fazer o circuito, colocar aqui, daria um circuito combinacional simples, fácil de realizar. Mas a proposta do exercício não é construir isso aqui com circuitos lógicos convencionais. Eles querem que a gente use ou decodificador, ou codificador, ou multiplexador, ou demultiplexador. O que a gente põe ali no meio? Vamos pensar. Vamos pensar. Né? O que daria para fazer aqui? Ó, basta a gente colocar aqui um decodificador de 2 para 4 que a gente resolve esse problema. Tá certo? Vamos olhar como é que funciona aqui? Vamos ver lá. Quando dPo é igual a 1 e dPa é igual a 0, isso significa o seguinte: na esteira só tem porcas. E a gente sabe que ali ele é um decodificador, então eu vou entrar com um número binário ali na esquerda e vou sair ali com uma das saídas alta e todas as outras em 0. Tá certo? Olha o que vai acontecer. Né? Quando o dPo ele é 1, ou seja, eu tenho 0, 1, a saída S1 é que vai estar em 1. E todas as outras vão estar em 0. Então, o que isso vai fazer? Né? Isso vai acionar o desviador dA e as porcas vão ser enviadas para a caixa A. Certo? Quando eu tenho o contrário, o dPa igual a 1 e o dPo igual a 0, ou seja, só tenho parafusos na esteira, o que vai acontecer? 1, 0. O S2 vai estar em 1 e todos os outros vão estar em 0. Então, se eu olhar aqui, né, o dA vai estar fechado e o dB vai estar aberto, ele vai desviar esses meus parafusos para a caixa B, como a gente gostaria. E olha que interessante, né? E se tiver porcas e parafusos? Tá certo? Se tiver porcas e parafusos, eu tenho que mandar isso para onde? Para a caixa C. Então eu teria 1 e 1. Qual deles que estaria com valor 1? O S3. Mas eu não preciso usar ele, porque eu tenho o S1 e o S2 ali em 0. Então, com o dA em 0, com o dB em 0, vamos olhar nossa figura. O que acontece? Ele manda para a caixa C. Tá certo? Então, quando eu tiver porcas e parafusos, ele vai mandar para a caixa C, que é como o enunciado do problema foi construído. Tá certo?
Alguém pode perguntar, mas professor, e se tiver 0, 0? DPO igual a 0, DPA igual a 0, vai fazer a mesma coisa que acontece quando DPA igual a 1 e DPO igual a 1, vai mandar tudo para a caixa C, não é isso? Mandar o quê? Se na esteira só tem porca e parafuso, e ele não detectou nem porca, nem parafuso, significa que a esteira está vazia. Então, mesmo que a esteira esteja lá percorrendo e as duas portas estejam abertas, elas vão estar, né, os desviadores vão estar fechados, não vão estar desviando para lugar nenhum. Como não tem nenhum tipo de peça na esteira, nada vai ir para a caixa C. Tá certo? Então, repare que essa configuração que a gente construiu, ela resolve o problema simplesmente usando um decodificador 2x4. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Você tem que pensar. Pô, se eu puser um decodificador, o que dá para fazer? Se eu usar um multiplexador, o que dá para fazer? Se eu usar um... Né? Tem outras soluções que a gente poderia estar colocando para um problema ligeiramente diferente. Para esse jeito aqui, essa aqui seria a solução mais simples, mais efetiva, funcional e resolve o nosso problema. Tá certo? Então, aqui também nós temos resolvido aqui o nosso exercício 6, tá certo? Como é que chama? De uma maneira relativamente simples, tá? Mas eu não sei dizer para vocês como que vocês se dariam com esse problema se ele aparecesse para vocês, né? Porque a hora que a gente enxerga só isso aqui, né, as coisas não são muito óbvias. E aí que a gente tem que usar o nosso lado engenheiro, né? Nós temos que imaginar alguma solução, alguma possível configuração que tente resolver esse problema. A gente teve ideia de fazer dessa maneira aqui, e aí a solução é exatamente essa aqui que a gente acabou chegando. Tudo bem, gente? Vocês vão ver que nesse caso aqui a gente tem que usar um pouco disso que a gente chama de heurística, né? Que é a nossa capacidade de, lembrando o que faz um decodificador, lembrando o que faz um multiplexador, lembrando o que faz um demultiplexador ou um codificador, a gente poderia estar cogitando de usar um ou outro, ou misturados, tá certo? Alguma maneira de resolver esse problema, tá certo? Então esse problema aqui é um problema relativamente simples de resolver. Mas vamos ver agora um problema complicado. Esse último problema que nós vamos resolver aqui agora, ele é um problema bem complexo. Bem complexo. Eu vou dizer para vocês, eu gastei um bom tempo para conseguir encontrar uma resposta para ele. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a resposta que eu encontrei, para vocês terem uma ideia do nível de complexidade que um circuito simples, que só use essas coisinhas, né, decodificadores, multiplexadores e outros circuitos desse tipo, como eles podem ser complexos. E a gente tem que aprender a tratar essa complexidade. Tá certo? Ficaram curiosos para saber o problema? Vamos ver então que problema que é esse. É o nosso exercício 7, o nosso último exercício do dia. Como será que a gente resolve ele? Vamos tentar ler ele com cuidado, porque o próprio enunciado dele já é um pouco complexo. Tá? Vamos tentar olhar. Queremos construir uma memória. Já não sabemos direito o que é uma memória, mas nós falamos que memória é flip-flop, então vamos tentar imaginar que dá para a gente pensar numa solução para isso. Queremos construir uma memória capaz de guardar 8 palavras de 8 bits. Então eu vou ter que usar um número relativamente grande de flip-flops, porque se eu quero guardar 8 palavras de 8 bits,
eu vou precisar aqui pelo menos de 8 vezes 8, 64 flip-flops. Pô, professor, tem que desenhar 64 flip-flops? Calma, calma que a gente vai resolver esse problema por etapas, tá certo? Vamos continuar lendo aqui. Essa memória deve ser endereçada por uma entrada A de 3 bits. Então eu vou ter A2, A1, A0, tá certo? Esses A2, A1, A0 vão escolher uma daquelas 8 memórias que devem ser acessadas, tá certo? Além disso, a memória deve possuir uma entrada de controle W, esse W é de write, tá certo? Que se W for igual a 1, uma entrada E de 8 bits deve ser armazenada na posição de memória indicada por A. Então, se o A tiver 000, ele vai colocar na posição 0. Se ele tiver 001, ele vai colocar na posição 1. Se ele tiver 010, vai colocar na posição 2 e assim por diante. Onde eu colocar ali no A, ele vai escolher, né, uma daquelas memórias de 8 bits para a gente guardar, a nossa palavra. Tá certo? Bom, isso quando chega o pulso de clock. Então a gente já sabe que tem um clock ali rolando também e que esse clock, estamos assumindo aqui que o sistema é síncrono, ele vai estar ligado em todos os flip-flops do meu sistema. Muito bem, então temos que arranjar um jeito. Provavelmente nós vamos usar aquele mesmo truque que a gente já usou lá atrás, né, quando a gente resolveu um dos primeiros exercícios aqui. Tá certo? A saída da memória é sempre o valor da memória endereçada por A. Ou seja, se eu tiver 000, eu quero que na saída da memória esteja aparecendo o conteúdo dessa memória 000. Tá certo? Então observe, não importa muito se o W é 0 ou 1. O W é só para escrita. Além disso, essa memória está sempre sendo lida. Tá certo? Bom, construa essa memória utilizando flip-flops, multiplexadores, né, multiplexadores, codificadores ou decodificadores, tá certo? A proposta é mais ou menos na linha dos exercícios que nós estamos trabalhando aqui hoje, tá certo? E aí? Alguma pista de como começar a resolver esse problema? Vocês entenderam pelo menos a especificação dele? É mais ou menos assim, eu vou ter que segmentar de alguma forma os meus flip-flops em pacotes de 8, porque cada pacote de 8 flip-flops vai guardar uma palavra da minha memória, tá certo? E eu vou usar aqueles endereços A2, A1, A0 para descobrir qual palavra da memória eu estou endereçando. Qualquer valor que eu coloque no endereço, eu estou lendo o valor da memória. E se o W tiver igual a 1, vai ter uma entrada de 8 bits que deve ser armazenada dentro dos meus flip-flops. Tá certo? Vocês estão conseguindo mais ou menos enxergar esse circuito para ver como é que ele tem que funcionar? Vamos tentar começar a pensar aqui o que a gente vai fazer. Tá certo? Vamos começar definindo direitinho as nossas entradas e as nossas saídas, né? Então, pelo enunciado do exercício, a gente sabe que tem uma entrada W, tá certo? Que vai ser a habilitação da escrita. Quando W for igual a 1, eu vou escrever. Quando for igual a 0, eu não vou escrever, tá certo? Tem o A2, A1, A0, que vai me colocar um endereço dentro da memória. Então, um conjunto de 8 flip-flops que vão estar guardando uma palavra de memória, tá certo? Que deve estar saindo ali na saída direita, né? S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1, é um número de 8 bits que está saindo ali. E eu tenho também uma entrada, né? E7, E6, E5, E4, E3, E2, E1, E0, que também é uma entrada de 8 bits aqui que eu quero que armazene lá dentro. E tem o pulso de clock, tá certo? Então é muito simples. Basta a gente colocar as coisas ali no meio. Não é tão simples assim, tá certo? Vamos ver
Como que a gente resolve esse problema? Aos poucos, tá certo? Aos poucos, tá? Bom, primeira coisa é definir o meu elemento de memória, tá certo? Esse circuito aqui pode parecer muito complicado, né? Mas o que eu coloquei aqui? Isso aqui é para guardar uma palavra de 8 bits. Eu tenho o que aqui? Eu tenho 8 flip-flops convencionais, tá certo? Tenho 8 flip-flops convencionais. E a ideia aqui, qual que é? É que quando o W for igual a 1, eu vou guardar os 8 ao mesmo tempo, tá certo? Então, eu tenho aqueles valores E7, E6, E5, E4, E3, E2, E1, E0 que estão entrando. Se o W for igual a 1, eu vou guardar todos nos meus 8 flip-flops. Tá certo? E, ao mesmo tempo, a saída desses flip-flops, tá certo? Vai estar saindo ali no S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1, vai compor aí os 8 bits que estão guardados lá dentro. Tá certo? Muito bem. Muito bem. Então, isso aqui é o nosso elemento de memória. São basicamente 8 flip-flops. Eu aqui já estou usando aquele flip-flop com enable que a gente usou lá no outro exercício, porque o flip-flop comum não vai funcionar aqui, tá certo? Lembrando que tinha aquele problema de inverter o D com o Q, mas isso é um detalhe, né? Vamos imaginar que esse flip-flop com enable funciona dessa maneira. Quando o enable for 1, ele escreve, quando o enable for 0, ele não escreve. Tá certo? Para facilitar a nossa vida. Foi um erro meu que eu cometi lá atrás, mas é só voltar lá que a gente resolve o problema. Tá certo? Então, o que a gente vai entender aqui? Ó, observem o que acontece. Primeiro, o W, o mesmo W, vai entrar em cada um dos enables de todos os flip-flops, porque todos eles têm que estar habilitados para poder escrever, tá certo? Se tiver igual a 0, ele vai manter o mesmo valor, não vai escrever nada, tá certo? Se ele estiver igual a 1, quando vier o pulso do clock, todos eles vão simultaneamente carregar as entradas E7, E6, E5, E4, E3 e vão colocar nos 8 flip-flops ali, tá certo? Então o clock também vai ser o mesmo clock para todos os meus flip-flops, tá certo? E olha, é só isso que a gente fez aqui. E olha como o circuito ficou complicado, né? Será que não tem um jeito melhor de fazer isso? Bom, eu resolvi aproveitar que a gente estava resolvendo esse exercício aqui com vocês para explicar como é que funciona, né, aquele recurso de multifio que a gente consegue usar para simplificar um pouco situações como essa, que eu tenho um monte de fio indo para um lado, indo para o outro, né? A gente pode usar esse recurso multifio. Esse multifio, depois a gente vai ver numa aula mais para frente, que a gente pode construir um barramento com ele, a gente vai tentar explicar para vocês depois o que é um barramento. Por enquanto, vamos imaginar só que é um multifio, ou seja, ele vai aparecer com um único fio grosso, tá certo? E dele eu vou sair com cada um dos fiozinhos separados. E vamos tentar redesenhar essa mesma figura aqui de uma maneira mais simples. Ó, olha como ficou bem mais fácil, certo? Eu empacotei todas aquelas minhas entradas E naquele E, né? E7.0. Significa o quê? É uma entrada multifios. Estão entrando 8 fios ali simultaneamente, certo? E da mesma forma, a saída ali vai ser multifios também, S7.0, ou seja, eu estou saindo com os meus 8 bits simultaneamente. Mas olha como ficou bem mais fácil, gente. Por quê? Porque eu entro com esse meu multifio, eu passo ele por todo o meu circuito, né?
E aí o que eu vou fazendo? Para cada uma das entradas eu vou pegando só um daqueles fios. Então observem aqui, ó, do lado esquerdo aqui, o primeiro ali em cima, eu estou colocando o quê? E0. Por quê? Porque esse é o meu flip-flop 0. É o meu flip-flop menos significativo da minha palavra de 8 bits. Tá certo? No segundo eu tenho o quê? E1. Porque eu estou pegando o quê? Estou pegando a entrada E1, porque aquele é o flip-flop 1. Tá certo? A mesma coisa com o flip-flop 2, com o 3, com o 4, com o 5, com o 6 e com o 7. Então vocês reparem que aquele mesmo multifio está andando em volta de todo o meu circuito. Mas vocês percebem também que isso aqui é muito mais fácil da gente enxergar e entender o que está acontecendo do que isso aqui? Né? Isso aqui fica uma confusão, a gente tem que ficar seguindo esses fios, porque ó, você pega ali, você não sabe nem qual fio do lado direito onde que ele está indo. Tá certo? Dá muito trabalho. Assim não. Assim fica bem melhor. Tá certo? Então, vocês já aprenderam como usa a notação compacta agora. Tá certo? Nós vamos, a partir de agora, sempre que possível, sempre que for interessante, nós vamos usar essa notação compacta aqui para poder facilitar, simplificar o desenho do circuito. E vocês percebem que, mesmo assim, esse circuito aqui já é bem complicado. Tá certo? Bom, esse circuitinho inteiro aqui é aquela caixinha do lado direito. Tá certo? Então eu tenho o quê? Eu tenho a entrada W, eu tenho uma entrada multifio Z e tenho uma saída multifios S. Tá certo? E tenho o pulso de clock. E eu sei que aí dentro tem 8 flip-flops. Então já não preciso mais colocar 64 caixinhas. A gente vai ter que colocar 8 caixinhas dessa aqui. Tá certo? Mas e aí? Como que a gente agora faz? A gente já fez um primeiro passo. Nós já temos aqui, né, o princípio do que nós vamos depois, mais para frente também estudar, que nós vamos chamar essa palavra de memória aqui de um registrador, tá certo? Mas depois a gente vai ver isso com mais calma numa aula mais lá na frente, tá certo? Por enquanto, vamos imaginar que isso aqui é um elemento de memória, onde eu estou guardando 8 bits em 8 flip-flops que estão habilitados com enable, tá certo? E quando o meu W é igual a 1, ele escreve nesses 8 flip-flops simultaneamente. Quando o W é igual a 0, eu simplesmente tenho na saída ali o valor do valor que está na saída ali, tá certo? Do valor do conteúdo desse meu elemento de memória. E eu sei que eu preciso de 8 elementos de memória desse. Como que eu faço agora para decidir em qual elemento de memória que a gente vai escrever? E aí, vocês vão lembrar do nosso exercício número 1, onde a gente começou a aula de hoje. Vocês lembram como que a gente fez ali? A gente basicamente usou um decodificador. Porque nesse decodificador, o que ele faz? Eu vou ter uma entrada que vai ter 3 bits, e eu vou ter uma saída com 8 bits, sendo que desses 8 bits, cada um deles vai ser 1 somente quando a entrada tiver o número equivalente a ele. Tá certo? Então a gente pode usar sim um decodificador para escolher qual desses elementos de memória que vai ser afetado. Do mesmo jeito que a gente fez lá no exercício número 1, só que lá a gente usou um único bit. Aqui agora nós estamos usando um elemento de 8 bits. Então está um pouquinho mais complexo do que aquele probleminha que estava lá no exercício 1. Tá certo? Mas vocês vão ver que esse exercício ele demanda ainda um pouquinho mais de esforço. Tá? E por que ele vai demandar esse esforço? Porque a gente consegue fazer isso muito facilmente com a entrada. Então, direcionar a entrada para o elemento de memória correto é relativamente simples. Nós vamos fazer algo parecido com o que está colocado aqui. Nós vamos direcionar essa entrada para todos os elementos de memória e vamos usar um decodificador para habilitar o W desse elemento de memória somente quando o endereço dele tiver selecionado nas entradas A. Certo? Isso é relativamente fácil de fazer. E a saída? Porque vejam, eu tenho
eu tenho o quê? Eu tenho 8 elementos de memória, cada um deles com 8 bits. Como que eu escolho qual deles que vai sair da minha memória? Como que vocês fariam isso? Bom, gente, não tem muita... Ou é decodificador, ou é codificador, ou é multiplexador, ou é demultiplexador. O que vocês acham que é nesse caso aqui? Nós vamos usar um multiplexador. Só que esse multiplexador não é tão trivial assim. Nós vamos ter que pensar uns detalhezinhos nele. Certo? Vamos tentar entender por quê. Você já só de olhar aqui já deve ter dado um nó. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Isso aqui é um circuito que a gente chama de circuito misturador. Tá certo? Ele vai misturar os meus fios. Por que eu preciso deles? Certo? Porque vamos imaginar que eu tenha as minhas 8 memórias e cada uma delas eu tenho um fio, um multifio na saída dela. Se eu pusesse essas entradas agora direto num multiplexador, não ia funcionar. Por quê? Porque ele ia escolher um dos bits da entrada, e não é isso que eu quero. Eu quero que ele escolha a entrada inteira. Então nós vamos ter que usar esse circuitinho aqui para fazer essa mistura. Tá? Aqui no vídeo talvez fique meio complicado para vocês para enxergar. Depois eu peço que vocês peguem os slides lá no Moodle para vocês poderem enxergar direitinho aqueles labels que estão colocados ali no meio do circuito ali, tá certo? Mas basicamente o que eu estou fazendo? Eu vou ter ali nas minhas 8 entradas o que seriam as 8 saídas dos 8 elementos de memória. Porque cada um deles está com uma saída diferente ali. Mas para que a gente consiga usar o multiplexador aqui adequadamente, nós vamos ter que separar as coisas. Então o que eu tenho que fazer? Olha o que está acontecendo no primeiro caso ali. Tá certo? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o bit 7 de cada uma das memórias e juntando isso tudo no multifio que vai sair ali na saída S7. Certo? S7, 7.0. Tá? Aí eu estou fazendo a mesma coisa, estou pegando todos os bits 6 e colocando na saída S6, 7.0. Todos os bits 5 no S5, todos os bits 4 no S4, todos os bits 3 no S3, todos os bits 2 no S2, todos os bits 1 no S1 e todos os bits 0 no S0. Então o que eu vi? Eu misturei todos esses coisas aqui. Por quê? Porque agora, com esses sinais misturados, eu posso colocar eles na entrada de um multiplexador 8:1. Tá certo? E aí eu vou poder escolher, né, um dos bits. E do outro lado eu vou fazer o quê? Eu vou compor de novo um número que foi decomposto aqui nesse processo de mistura. Como eu falei para vocês, não é tão trivial assim. Mas vamos tentar entender como é que isso aqui funciona. Primeira coisa que nós temos que entender, vamos fazer um multiplexador de 8 bits. Tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer aquele chip que está do lado direito ali. Ou seja, eu estou entrando com 8 entradas de 8 bits, tenho ali um código C 2.0, que vai ser um seletor para eu escolher uma dessas entradas, e eu quero que essa entrada de 8 bits vá inteirinha ali para o S 7.0.
E é isso que nós vamos construir com esse pequeno circuitinho aqui, tá certo? Mas observem que o circuito não é tão fácil assim da gente entender, tá certo? Bom, nós vamos usar aqui aquele multiplexador 3 vezes 8. Então eu tenho 3 bits de entrada, né? 8 bits de entrada que vai se transformar num único bit de saída, tá certo? Então eu preciso primeiro daquele circuitinho que está ali do lado esquerdo, tá? O que é esse circuitinho do lado esquerdo aqui? Esse circuitinho do lado esquerdo é aquele misturador que eu falei para vocês, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os bits 7, que é o bit mais significativo de todas as memórias, e vai reordenar isso daí para que isso saia ali naquele S7 7.0. Então aquele fio grosso ali, ele não tem mais o conteúdo de uma memória, mas ele tem o primeiro bit de todas as memórias. E agora sim, agora esse primeiro bit, né, o bit 7 de todas as memórias, está entrando no meu multiplexador, e aí eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a minha entrada de chaveamento, que é o meu endereço, tá certo? Nós vamos colocar o endereço ali. Esse endereço, então, ele vai selecionar qual bit 7 que vai compor a saída. Vai ser da memória 0, da memória 1, da memória 2, de cada uma das memórias que eu coloquei. Tá certo? Então, observe, né? Com isso, eu sou capaz, então, de juntar, tá certo? Escolher, na verdade, né, uma daquelas entradas lá, e é essa entrada que vai ser direcionada para a saída. Tá certo? Deu para entender? Deu para entender por que eu preciso desse circuito aqui primeiro? Esse reordenamento dos meus bits, né? Por quê? Porque cada multiplexador que eu tenho ali, tá certo? Ele tem que pegar um bit de uma entrada diferente. Porque depois ele vai recompor esse bit em todos eles, e aí na saída então eu vou ter o quê? Eu vou ter uma daquelas entradas ali. É como se fosse um multiplexador de entradas multifios, tá certo? E é exatamente isso que esse circuito aqui está fazendo. E vocês percebem que o circuito também não é trivial, tá certo? Não é nenhum bicho de outro mundo também, gente, convenhamos, vá. É basicamente aí uma combinação de vários multiplexadores, tá certo? E a gente juntando isso depois ali no sinal S que está sendo depois recomposto e saindo no sinal multifio ali no S7.0. Agora imagina, gente, imagina esse circuito aqui naquele outra modalidade. Se aqui nós temos 8 multifios, lá nós teríamos 64 fios, a gente nem caberia, vocês não conseguiriam nem visualizar isso aqui no circuito. Então essa notação com multifio ela é muito importante e muito necessária se a gente quiser realmente resolver problemas mais complexos como esse problema que a gente está resolvendo aqui. Tá certo? Legal. Então, ó, nós agora temos esse MUX de 8 bits. Ele funciona igualzinho um multiplexador de 1 bit, só que ele está multiplexando simultaneamente 8 bits, tá certo? Ou seja, uma daquelas entradas é a que está sendo redirecionada para a saída. Uma daquelas entradas de 8 bits está sendo redirecionada para aquela saída de 8 bits, tá? Usando aqueles bits de endereço C, tá certo? Legal. Esse multiplexador agora aqui, nós vamos usar junto com aquele decodificador que eu tinha falado para vocês, tá certo? Para a gente, então, integrar a nossa memória, tá certo? E aqui agora nós vamos ver a nossa memória completa,
Mas observem que tem ainda umas sutilezas aqui, tá certo? Tem ainda algumas sutilezas, né? A primeira sutileza é a questão do W. Porque, veja, é óbvio que quando a gente começou lá atrás a tentar delinear a solução, a gente imaginou, nós vamos ter um decodificador, tá certo? Esse decodificador eu vou ter o meu endereço entrando nele e na saída dele, um daqueles 8 fios vai estar com 1. E todos os outros vão estar com 0. Então, se eu agora usar essa saída desse decodificador para alimentar cada um dos meus elementos de memória, tá certo? Ele vai selecionar só um elemento de memória e todos os outros não vão ser selecionados. E aí eu consigo, então, simplesmente pegando aquela minha entrada e alimentando todos os meus elementos de memória simultaneamente, somente aquele que tem a saída do decodificador em 1 é que vai ser habilitado, então só vai escrever no elemento de memória que eu quero. Tá certo? Então, se a minha entrada A tiver 000, ele vai escrever no elemento de memória 0. Se tiver 001, vai escrever no elemento de memória 1. E assim por diante. Tá certo? Mas e se o W for igual a 0? Se o W for igual a 0, não é para fazer isso. Então nós temos que ter alguma coisa aqui. E é por isso que tem aqueles ANDs ali que vocês estão vendo ali. Certo? Repare que eu estou pegando o meu barramento ali, estou pegando o meu multifio da saída daquele meu decodificador, tá certo? E estou separando cada um dos fios. Então o fio 0 está ali na entrada do primeiro elemento de memória, o fio 1 está saindo ali no segundo elemento de memória, e assim por diante até o elemento de memória número 7, que é o mais embaixo à direita. Certo? Então é como eu falei para vocês, a entrada do circuito é relativamente simples. A gente pega o clock alimenta cada um dos elementos de memória. O W, a gente faz o AND, da saída do decodificador e alimenta cada um dos Ws. Então a gente sabe que se o W for igual a 0, todos eles vão estar igual a 0, então não vai escrever em nenhum. Se o W for igual a 1, ele vai escrever em qual? Naquele que a saída do decodificador tiver igual a 1. Nesse, então, ele vai escrever. Tá? Então a escrita não é problema. O problema agora está na leitura, na saída. Porque a gente falou que, olha, a memória que tiver endereçada por aqueles seletores, A2, A1, A0, é a que deve estar saindo da minha memória. Tá certo? Então, só uma das memórias que pode estar saindo a cada instante de tempo. Tá certo? Então, para isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar aquele multiplexador de 8 bits que a gente acabou de construir no slide anterior. Tá certo? Então, ó, o que a gente faz aqui? Tá certo? A gente primeiro destaca aqui o decodificador. Esse decodificador aqui, ele está fazendo o quê? Esse decodificador, ele está basicamente pegando o endereço da memória que eu quero ler ou escrever, tá certo? Para escrever, ele vai mandar aquela saída ali O7.0, tá certo? Que vai habilitar uma daquelas entradas W, quando o W da entrada tiver igual a 1 também. Tá certo? Então é fácil de entender. E a parte da leitura, nós vamos ter que usar o quê? Esse multiplexador que está aqui do lado direito. Tá certo?
Porque aqui também, ó, repara que aquele meu barramento de endereço, né, aquele meu multifio com os endereços, ele também está entrando aqui nesse meu multiplexador. E ele é que vai selecionar o conteúdo de uma das memórias que está saindo ali. Então, se tiver com endereço 0, ele vai deixar sair do lado de lá o conteúdo dos 8 bits da memória, do elemento de memória 0. Se tiver 1, ele vai deixar sair o conteúdo do elemento de memória 1, e assim por diante. Tá certo? Então vocês observam que esse nosso circuito aqui, então, ele resolve aquele nosso problema original. Mas deu para perceber que não é um probleminha trivial. Não é? Tem várias sutilezas, vários detalhezinhos, tá certo? Eu vou até contar um negócio para vocês. Quando eu estava resolvendo esse problema aqui para vocês, eu tinha construído esse negócio aqui, não tinha colocado esse misturador. Eu estava pegando aquelas entradas e colocando direto ali nos multiplexadores. Aí, de repente, eu comecei a olhar para aquele negócio e falei, isso aqui não vai funcionar, porque o multiplexador vai escolher um dos bits da minha palavra de 8 bits, não é isso que eu quero. E foi aí que eu percebi que eu precisava desse misturador aqui, tá certo? Então, assim, a gente perceber essas sutilezas demanda um pouco de experiência, tá certo? Por isso que vocês têm que estar sempre trabalhando, sempre fazendo os exercícios que a gente coloca para vocês, para que essas coisas fiquem na cabeça de vocês, para quando vocês olharem para um circuito como esse aqui, imagine ele sem aquele circuito misturador ali, ele não ia funcionar. Parece que ia funcionar, mas não ia funcionar de fato, tá certo? Então, é realmente um problema mais complexo, tá certo? Mas vocês vão perceber que não é tão complexo assim, tá? De fato, muito provavelmente vocês vão ter que construir exatamente esse circuito aqui quando vocês estiverem fazendo lá o laboratório de circuitos lógicos. Nós vamos construir esse circuito lá para vocês testarem e fazerem essa memória funcionar, e vão poder escrever, vão poder ler o conteúdo dessa memória aí quando a gente estiver montando o nosso pequeno computador. Tá certo? Então, por isso que eu quis colocar esse exercício aqui para vocês, porque ele parece ser um exercício muito complexo, tá? Ele tem um certo nível de complexidade, sim. Mas eu tenho certeza que se vocês estiverem treinados no uso de decodificadores, no uso de multiplexadores, codificadores e demultiplexadores também, vocês serão capazes de resolver um problema como esse. Certo? Não é um problema assim tão absurdamente complexo assim, tá? Mas ele demanda um pouquinho de esforço, tá certo? Bom, gente, basicamente era isso que eu planejei hoje aqui para vocês, tá certo? Eu quis fazer uma aula com diversos exercícios. Esses exercícios deram um bom trabalho para montar, tá certo? Eu ainda comi aquela bola no primeiro exercício lá, peço desculpas para vocês, né? Ainda bem que eu vi, para vocês não ficarem com o exercício errado. Depois fica como tarefa para vocês corrigir aquele exercício lá para deixar ele funcionando como deve, tá certo? Não tem nada de muito complicado, é só inverter a entrada D pela entrada Q naquele nosso flip-flop com enable, tá certo? E ele vai funcionar corretamente, tá certo? Mas, basicamente, então, era dar essa experiência para vocês.
A gente está, de certa forma, tolhido, porque a gente ainda não entrou no assunto dos contadores e os experimentos bacanas da gente fazer com multiplexadores e decodificadores normalmente envolvem os contadores também. Mas eu quis montar essa aula aqui para vocês perceberem que mesmo só com esses dois, com os decodificadores, multiplexadores e tal, já dá para fazer coisa muito interessante. Quando entrar os contadores, então, aí dá para fazer coisa bem mais legal, que vocês vão ver que nossos circuitos vão ficar cada vez mais interessantes. Tá certo? Mas, por hoje, nós terminamos por aqui, tá certo? E até a próxima aula.